Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Silene e eu ia abrir um jogo para mim. E aí eu achei que eu poderia compartilhar com vocês, porque na verdade eu estou pedindo para a espiritualidade, para os meus mentores, para minha intuição, para o universo, para o cosmos, para Deus, para me trazer alguma mensagem, alguma coisa que eu veja aqui entre o oráculo, que através do oráculo me traga orientação, me traga direções, percepção de sentimentos que estão no meu coração, coisas que podem estar me machucando, me maltratando, né? E aí eu pedi para ele trazer o oráculo, trazer através dos mentores, através do meu anjo de guarda, através de Jesus, para trazerem para mim alguma mensagem que eu acho que todo dia é dia de falar com Jesus, de falar com Deus, de falar com os espíritos, de falar com a gente mesmo, falar com nossa consciência, né? Todo dia é dia. E hoje é dia de finados, um dia muito voltado à história de Jesus Cristo, como ela é contada, com tanto sofrimento em nome de um sentimento tão impressionante e fantástico e transformador que é o amor, né? O amor por si mesmo, o amor pelo outro, enfim. E aí eu vou colocar aqui, vou ver o que o baralho está falando com a gente através de o que a espiritualidade está falando através do baralho, o que vem de mensagem, né? Então a primeira carta falando das soluções, dos problemas, de que a gente tem que ter dentro do coração da gente, provavelmente o resultado. Sempre existe solução para os problemas, né? Eu sempre falo, o que está solucionado, solucionado está. O que não tem solução também solucionado está. Não tem solução, então não tem. Então está solucionado o resultado. O resultado é negativo, é nulo. Então aqui está falando da conexão com a espiritualidade, ou seja, o problema é você ter uma conexão espiritual. A solução dos problemas é você confiar, acreditar, entregar, eliminar da vida as dores, os sofrimentos, né? Que a gente passa por muitas dificuldades, né? E aí o jogo está falando, ó, ter a sabedoria, ter a ciência, a consciência do que está acontecendo para você fazer uma avaliação boa, legítima do conteúdo, do que está sendo proposto a você, o que você precisa aprender, que consciência você precisa ter, né? A seguir a gente fala em amor, né? Amor quando a carta sai nessa posição, ela está falando da gente com a gente mesmo, né? Aqui a atitude da gente é tudo referência a você enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né? Está falando da parte material do nosso corpo. Então aqui está falando diretamente do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então está falando em amor, que é o que hoje o dia é especial nesse quesito, né? O amor prevalecendo, o amor justificando tudo, tudo. Ter essa clareza, saber dessa verdade, saber dessa realidade, tá? Aí o que acontece? Aqui é a parte de espiritual. O espírito, como é que é a solução dos problemas? É você ter a capacidade de celebrar a vida, apesar dos pesares, apesar das situações mais difíceis que a gente vive. É que quando vinculam a, a Dama de Paus a essa carta, gente, é o seguinte: está falando da vida com aquele olhar da hipocrisia, das pessoas que normalmente têm o ego aflorado, todos nós temos, né? Então tá olhando para si mesmo, tá querendo tirar vantagem, tá fazendo tudo em seu próprio benefício. Então fala da celebração de você estar no convívio social e você saber e ter a consciência de que existe essa energia do interesse, de mentira, do fingimento, das máscaras, né? E você tem que estar convivendo com essa realidade e você também está ciente de que você está apto a conviver nessa realidade, nesse contexto, ó. Aí está falando do contexto da capacidade de estar tá sujeito
a autoridade. Tem pessoas que têm um poder sobre você, sobre sua vida, sobre determinadas questões, e ela dá vereditos, né? Mãe, ela dá a direção até que você possa andar com suas próprias pernas. Você, quando está na casa do seu pai, da sua mãe, são eles os responsáveis. Então, a figura desse urso aqui representa essa autoridade. A mãe, por mais que falam, não pode bater, mas tem isso aí é para a pessoa da cidade grande que tem esse tipo de atitude, porque quem está lá no interiorzão, quem está vivendo, vive a vida como sempre viveu, apanhou da mãe, apanhou do pai, não acha que isso é nada demais, e a forma que sabe educar, sabe ensinar, enfim. Então está falando dessa autoridade, está falando da autoridade de um médico, de juiz, e está falando também das falsidades, né, das pessoas que te prejudicam porque elas têm um mau caráter. Né? Então, falando que isso são coisas que temos que saber e que, apesar de sabermos que a gente está inserido num contexto, no mundo com essas características, a felicidade ela existe, a capacidade de você viver, conviver nessa situação e você viver em paz e viver em aceitar e ser feliz, sabe? Tirou esse brinquedo, foram falsos com você aqui, foram falsos com você ali, dá as costas para aquilo ali, sai de perto dessas pessoas e segue o rumo, seja feliz, seja alegre. E fala também do risco da irresponsabilidade da gente, né? Para a gente não ser irresponsável, ser firme, ser justo. Aqui está falando da justiça, justiça divina. Aqui eu gosto muito, remete para na minha leitura, eu remeto muito o conhecimento da Bíblia, o conhecimento espiritual, o conhecimento da história que tem na Bíblia. A Bíblia conta uma história, tem um enredo ali dentro e ele é elucidativo, ele mostra muita coisa e você, através do seu raciocínio, da sua razão, da sua capacidade de refletir, você tira suas conclusões e aí você conclui e você age e aguarda a justiça segundo a sua visão. Então você fazer a sua justiça, a sua capacidade de julgamento, mas um julgamento com razão, né? Aí aqui as suas opções, as opções que a gente faz. Então a espiritualidade, ela está vindo falar comigo, contigo, está vindo falar com a gente, né? Sobre essas atitudes, essa forma de viver, essa forma de ser. E além disso, enquanto a gente está aqui no meio do jogo, eu falando, meu maior objetivo desse canal sempre foi, e eu não vou cansar de dizer isso, é passar para todo mundo o que o oráculo me ensinou, o que eu aprendi a perceber que está sendo dito através do oráculo, vindo da minha consciência, da minha intuição, da minha espiritualidade, dos mentores, dos seres invisíveis que transitam por nossa vida, que estão aqui ao nosso entorno, né? Então aqui falando das opções que a gente faz, o que a gente escolhe fazer, que caminho a gente escolhe seguir, né? E o nosso crescimento através dessa visão, dessa capacidade de seguir adiante e cuidando da sua vida, cuidando da sua saúde, cuidando do seu crescimento, do crescimento da sua família, investindo na vida de uma forma sábia, que está falando para você das viagens, dos passeios, dos aprendizados, dos mundos que estão à nossa disposição, dos portos, né? Da fartura de civilizações, de ancestrais que já passaram por aqui, dos seres anteriores a gente, que já esteve aqui com aprendizado, que deixaram coisas para a gente aprender, e a gente seguir nessa direção, fazendo nossa vida fazendo nossa vida independente da tempestade, independente do momento em que a gente esteja passando. Muitas vezes esse navio aqui representa a nossa, pelo menos na minha leitura, quando são os mentores falando comigo, quando é uma mensagem do universo, eu vejo muito essa carta como nosso trajeto, nosso percurso de vida material, imbuída no nosso espírito, né? Que dentro desse navio você está vendo representando nosso corpo e o que tem no interior representa a nossa alma, nosso espírito. E muitas vezes acontece essa confusão, essa ilusão, essa falta de percepção e muitas vezes tempestades que abatem a nossa vida e são os fenômenos que a gente tem que estar confiante, acreditar que eles tinham que vir, você se tornar forte o suficiente e realmente dobrar seus joelhos e acreditar que, poxa, você vai passar, você vai conseguir superar essa dificuldade, essa falta de visão, né? E aqui falando
da capacidade que a gente deve ter de nessa vida, nesse contexto, a gente ter a capacidade de ouvir nosso anjo de guarda, ouvir nossa intuição, ouvir, porque a raposa, ela fala do animal que ele cuida para poder se alimentar, ele tem cuidado, ele vem devagarzinho, ele não se coloca em risco, ele primeiro observa bastante, quando ele tem segurança de que ele vai num lugar que tem comida com certeza, mesmo sendo um lugar perigoso, mesmo sendo um lugar arriscado, que é o celeiro de um ser humano, que pode estar com uma arma apontada para matá-la, pode estar de tocaia, né? Mas mesmo assim, ela vai, por saber disso, ela vai com cuidado para conseguir o que ela precisa, a alimentação necessária para ela saciar sua fome e a fome dos seus, né? Então, aqui representando o anjo de guarda que está ali nos protegendo, tomando conta e nos alimentando espiritualmente. Aqui está falando muito mais da espiritualidade, da capacidade de você observar as oportunidades, né? Coincidentemente ou não, você vê que ela está de frente para as opções, está de frente para o caminho, está mostrando, tá na direção da árvore, né? Então é a capacidade de você ter uma conexão com a sua intuição, com a sua capacidade de perceber as coisas da melhor maneira para se proteger, para se prevenir, para estar sempre atento, atenta, né, a tudo que está no seu entorno. Claro que a gente não consegue observar tudo que está no nosso entorno. Muitas coisas são fatalidades, muitas coisas são casualidades que eram experiências de vida que a gente precisava, como todo ser humano tem, qualquer ser humano que vive sua vida passa por diversas situações de dificuldade. Aqui existe uma aliança entre a gente, né, entre eu, você e você, seu espírito, eu e meu espírito, eu e meu anjo de guarda, vocês com seu anjo de guarda, enfim, essa conexão, está falando dessa conexão espiritual em relação a passar as dificuldades, né, mostrando o que veio mostrando no destino, dificuldades que podem aparecer, tormentos naturais e às vezes tormentos de confusão mental, e aqui um anjo da guarda que tem uma aliança com você para tentar te proteger, para tentar te ajudar e te dar uma direção. A estrela, para mim, é a estrela guia. Aqui a estrela, ela sinaliza com a espiritualidade atenta a você, às suas necessidades e agindo segundo o seu livre-arbítrio, né? Porque a estrela está ali para acompanhar, ela não está ali para definir. Às vezes ela quer mostrar o caminho, às vezes ela sinaliza de alguma forma para você seguir um determinado rumo, mas a escolha é sua. A escolha final sempre vai ser sua, vai ser minha, né? E aqui está a capacidade de você perceber através da sua intuição, através da sua reflexão, da sua consciência, você ver qual é o melhor caminho para você seguir. Aqui voltando, falando de você enquanto ser indivíduo, né? De você, de mim, a capacidade de estar está protegido, protegida, né? Você estamos de uma forma onde estejamos sempre preparados da melhor maneira, sempre atentos e alertas a tudo que pode estar acontecendo no nosso entorno. Essa torre representa, se você olhar esse baralhinho, você vê que a torre está acima das nuvens, né? Ela pode, muitas vezes, você tem que estar atento o tempo todo, porque quando o tempo abrir, você tem a visão total de todo o reinado, de todos os caminhos, de todos os riscos e perigos que podem existir. Quando o céu tiver o sol a pino, quando tiver realmente um céu aberto, você tem capacidade de enxergar com detalhes tudo ao seu caminho, escolher o melhor caminho. Então, até que essas nuvens se dissipem, ou seja, as incertezas, as inseguranças se dissipem, você tem que preparar uma estratégia, você preparar para onde você quer chegar, como você quer chegar, que tipo de virtudes você deseja semear na sua vida, na vida dos demais que estão no seu entorno, né? Então está falando dessa sabedoria, dessa capacidade de criar a sua vida, criar a sua vida material, né? Aqui fala dessa capacidade intuitiva, dessa capacidade de estudar, dessa capacidade de falar o que você quer da sua vida, como você quer, e desde sempre. A gente não tem que escolher a vida quando está adulto, nem rapaz, nem moça, não. Quando você já começa a ficar pré-adolescente, adolescente, normalmente já vem pincelando no seu espírito a que você veio, qual é a sua missão, o que te anima,
na vida, né? Então você ali já vai sinalizando e aqui você já vai formalizando, você já vai criando a base da sua vida. Quais são essa, em que bases você vai construir a sua vida, né? E aqui está todas as possibilidades, o mundo oferecendo todas as possibilidades. Eu sempre digo que o jardim para mim é como se fosse o jardim do Éden, só que a gente com consciência de que o jardim do Éden não tem só flores e aromas e coisas bonitas. O jardim do Éden também possuía as coisas perigosas que você tinha que estar atento, atenta para perceber. Então aqui são as possibilidades que existem no mundo de aprendizado, de saborear, de admirar, de estar inserido nesse contexto, né? Você sentado apreciando a beleza do lugar, tendo consciência dos riscos, das dificuldades, dos obstáculos, mas que você, se você seguir com fé, com essa conexão espiritual, com esse conhecimento, com essa preocupação de como chegar e saber que tem uma força, alguma coisa, né? Você aqui está falando também para a gente ter um vínculo com algum tipo de contexto que te dê base sólida para você seguir, você ter fé, acreditar que as coisas podem acontecer boas na sua vida e perceber que o que acontece de bom, de ruim, vem para te trazer sabedoria, sabe? Quando a serpente ela provoca Eva, né, pela história que a Bíblia conta, né, que foi criado aquela metáfora da serpente induzindo Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento. Na verdade, está falando disso que eu acabei de falar do jardim, né, que você tem o jardim, você sabe que existem situações e situações aqui nesse lugar que são de risco. Pode ter uma cobra realmente, pode ter um escorpião, pode ter um bicho que vai te picar, se você tem a casinha de abelha lá que tira o mel, mas enfim, está falando exatamente dessa capacidade de discernimento, né, para a gente manter essa coerência, manter essa conexão e ter a certeza de que o que vem, o mal que aparece, na verdade é para a gente aprender, para a gente crescer, se desenvolver, né? Aqui falando da sua direção, de você dar rumo à sua vida, né? Você dá um rumo, você através do seu conhecimento, da sua intuição, através do que você gostaria, do que eu gostaria, né? Para mim ter para você, para a gente ter uma direção com firmeza e não se maltratar quando as coisas não estiverem muito bem, como parecem que estão, que tá tudo muito ruim. Aí você olha os preços das coisas, você olha a dificuldade para comprar as coisas, a dificuldade econômica, a posição do país, e você tem tantas coisas, aí você olha para sua vida pessoal e tem tantas coisas que ali que você fala, cara, para onde que isso tudo vai me levar? Então parar de se maltratar com esse tipo de sentimento e confiar, acreditar e dar uma direção legítima, confiar que o caminho é esse mesmo, vocês estão no caminho certo, não permitindo que esse medo, essa insegurança, toda essa instabilidade te corroam a fé, te corroam a crença de que existe uma possibilidade, que pode existir esperança, não caindo em doença, não se deixando abater, entrar em depressões, enfim, não permitir esse tipo de sentimento, não permitir que isso te bloqueie, que isso te crie dificuldade, porque a dificuldade, o mundo tá muito difícil, muitas coisas acontecem, não só no mundo, como na vida, acaba que reflete para o mundo inteiro. 2023, ele é o número 7 e ele está voltado para atividade, para movimento. Então isso aqui está conectado a esse tipo de energia, uma energia yang, né? Ela é ativa, ela é uma energia que cobra, que você tem que é muito rápido, acontecem mil coisas ao mesmo tempo, coisas ruins, um monte de coisa pesada, e que você tem que ficar ali se driblando para conseguir daqui, dali dar certo. Mesmo quem está tranquilo, mesmo quem já tem uma estabilidade, mesmo quem já construiu seu próprio reinado, sabe? Existe essa instabilidade, essa insegurança, e se está tudo bem, sofre pelo que está acontecendo pelo mundo, enfim. Então está falando sobre isso para acreditar
que é possível, que o mundo realmente, ele é muito rico, ele é muito próspero, e ele se auto-regenera, sabe? Existe a possibilidade da regeneração. O mundo ele é abrangente, ele é o universo, ele conspira para que o planeta tenha sempre vida e saúde, apesar do ser humano ser destrutivo. Apesar do ser humano, ele não só destrói com movimento de destruição e trazendo destruição, né? Pensando a evolução, estamos evoluindo, estamos crescendo, mas está destruindo realmente coisas importantíssimas do planeta. Mas graças a Deus, graças ao universo, graças à criação, ele tem a autorregeneração, ele consegue se regenerar, ele consegue nascer das cinzas, né? Como a fênix, né? Que ressurge das cinzas. É necessário que haja o caos para que ressurja, para que floresça uma nova semente, para que o mundo dê continuidade, sabe? Então, a gente está atento, tem que estar atento a isso e confiar e ser parte dessa nova geração espiritual, dessa nova intenção espiritual. Então, olha que mensagem bonita que os mentores, que o universo, que a percepção intuitiva através do oráculo está dando toda essa possibilidade da gente sendo responsável, a gente estando feliz, apesar dos pesares, você com a felicidade, saber que existe uma fidelidade do universo, da criação em relação a isso, a capacidade da criação, da regeneração, a capacidade do nascimento das cinzas e a felicidade simplesmente por estar vivo, por fazer parte desse contexto que, se você quiser olhar, existe muito mais coisas a festejar, a celebrar do que a tristeza. Isso aqui é referente ao ser humano, né? Ele é destrutivo, mas ele, apesar de tudo, existe toda uma proteção, uma capacidade de que haja uma interferência para que porque não sou eu, não é você. Tem muita gente desejoso de que o mundo se torne um mundo mais justo, que a fome no mundo melhore, que a sua vida melhore, que a vida dos seus filhos fique melhor, enfim, a gente sempre olha para um filho com amor e desejando o melhor para ele. Se você tem um filho pequeno, você quer um mundo melhor para ele quando ele estiver maior, você quer que ele tenha uma vida, né? Então, é a possibilidade de um mundo mais justo, um mundo com mais oportunidades, um mundo com mais justiça, né? Então, você saindo, debandando, o ser humano começando numa direção mais é aqui os pássaros indo para a primavera, que vai caminhar para o verão, para um lugar que tenha mais possibilidade de haver justiça mesmo, né? Aqui representando essa possibilidade, essa direção que pode ser tomada. Olha aqui, ó, tá? Então, particularmente, essa mensagem é assim: existem muitas coisas difíceis, existem muitas situações onde você pode estar vivendo aqui agora, coisas complicadas, coisas que você percebe pelo seu coração, pelos seus sentimentos e emoção, não necessariamente por coisas materiais que estão acontecendo na sua vida, mas tem muitos de vocês que estão aqui, quer dizer, ainda não, né? Mas um dia vão ter muitos aqui nesse vídeo assistindo, e vai servir para muitos de vocês que estão passando por dificuldades materiais também, mas problemas de saúde, problemas de vícios, problemas de recursos escassos, muitos contextos, mas está falando para ter a confiança, ter a certeza e olhar sempre para frente, olhar na possibilidade que lá na frente as coisas vão mudar. Tem que confiar, tem que acreditar que tudo é cíclico. Todos os momentos são cíclicos, não existe aquele momento que está determinado, você vai passar o resto da sua vida sofrendo por causa de não sei o quê. Não, não vai não. Se existe uma doença, se ela for fatal, vai ter um momento do desenlace. Se for uma doença que ela tem cura, você vai ver se que você vai se curar. Se for um final de curso, se for um final de trabalho, se for um final de relacionamento, você não vai ver aquele final eternamente.
um dia a tua vida vai se refazer, um dia você vai voltar a fazer as coisas que você fazia, enfim. Vai existir uma finalização sempre nas situações, todas elas são cíclicas, então vem novos momentos, vem novos desafios, novas dificuldades, a gente tem que estar atento e grato por isso. A gente tem que ter essa certeza, você tem que estar muito consciente de que você é matéria, que você é espírito e que você tem uma conexão espiritual, se você quiser, se você desejar, segundo o seu livre-arbítrio, e você encontrar as soluções e celebrar a vida, sabe? Você ter a certeza de que o ontem te ensinou, te trouxe alguma coisa e o que hoje você vai saber fazer melhor do que você sabia fazer ontem. Cada vez fazendo melhor o que você sabe fazer de melhor. Faça o seu melhor hoje. E amanhã, se você souber fazer melhor do que o seu melhor de hoje, que você faça melhor do que o seu melhor de hoje. E assim sucessivamente. E aí você vai olhar para trás, você vai olhar com celebração, com alegria de saber, nossa, eu fui aprendendo, eu fui melhorando, eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo. Eu estou junto. Os líderes remetem a Jesus, né? Eu falei no início do vídeo que a gente está na Sexta-feira Santa e é um feriado. Então os lírios me lembram, me remetem muito e não vou falar, eu ia falar coincidentemente, não tem coincidência nenhuma. Está aqui a peregrinação de Jesus, está aqui o quanto ele sofreu, está aqui ele se ancorando à vida espiritual definitivamente, ele simplesmente saindo da vida espiritual, da vida material e seguindo o rumo dele, o rumo espiritual, né? O êxito depois de muito sofrimento, o final do martírio, da dor e do sofrimento. E hoje ele podendo olhar para trás e vendo ele sendo comemorado e muitas pessoas tendo o que ele deixou como único refrigério, única esperança. Tem uma quantidade absurda desses 8 bilhões de indivíduos no mundo, tem uma quantidade absurda que só consegue viver porque acredita, existe uma esperança de que alguma coisa vai ser melhor amanhã, sabe? A esperança que Jesus cultivou, falando em amor, o amor principalmente ele falava amai-vos uns aos outros, mas eu falo um pouquinho diferente, eu falo que se você se amar profundamente, se você for fiel a você, como, sabe, você vai se superar, você vai superar todas as dificuldades que possam vir e você vai conseguir cumprir a sua missão. Eu digo sempre que isso aqui é o nosso, é a nossa quando você vai na igreja católica e tem um padre dentro de uma casinha lá, e você se ajoelha e você vai confessar, né? E aqui é sua carta de redenção. O que você vai escrever, o que você tem para escrever na sua carta de redenção. Quando você, se vamos supor que exista um mundo espiritual e que o santo, no caso dos católicos, é São Pedro, está lá na porta do céu, falando o que você está trazendo, o que você está trazendo, o que você fez, e aí você vai entregar o seu convite para entrar no céu. Né? Aí tem lá que você foi justo, que você foi honesto, que você foi trabalhador, que você orava, que você pensava nos outros, você era solidário, que você tinha empatia, que todo o bem que você foi capaz de fazer, você fez, que você foi generoso, que você foi solidário, enfim. Se você tiver lá uma lista de virtudes, aí você vai ter que ter lá também, pô, eu odiei fulano, eu detestei ciclano, eu fiquei com mágoa de Beltrano, eu desejei que acontecesse alguma coisa de ruim com A, com B, com C. Então, e aqui você vai ter ali todo um laudo seu, de próprio punho, só uma declaração de próprio punho de todos, e aqui não tem como esconder. Isso aqui você vai, queira você ou não, está escrito no seu livro. A sua vida é o seu testemunho. E é ele que você vai apresentar lá para São Pedro. Então, a gente ter a fé, ter confiar e saber o que quer escrever no livro, né? Aqui está a felicidade de ser um ser humano, hoje, onde você tem a conexão material e a conexão espiritual, tá? Você pode até imaginar que Jesus pode ter aqui escrito aqui. O que será que Jesus tinha escrito? Qual era o certificado dele?
Tem muita gente da igreja que fala, ele era Deus encarnado, seu próprio filho. Isso aqui foi o que foi tá escrito na Bíblia, é pregado pelos dogmas da igreja, né? Eles têm todo esse discurso, o Alcorão, enfim. Eu não entendo do Alcorão, não conheço o Alcorão, mas tem todas essas práticas que é o que levam os conceitos e as pessoas andarem ali naquela linha como se fosse um trem em cima de trilho, né? Então está falando sobre a sua capacidade de seguir numa direção em busca do seu crescimento. Você está sendo representado aqui, ó. O que tem a última carta. Vocês lembram qual era? É a árvore. Aqui, ó. Ah, não, era o sol. Cadê a árvore? É a árvore, tá? Então, esse trevinho aqui, ó, você alimentar o suficiente para virar essa árvore aqui, ó, tá? Você seguindo aqui, ó, o seu rumo, você tendo a intuição, você colocando, indo em direção ao seu crescimento. Então, o nosso espírito, ele está ainda, quando a gente está encarnado, o nosso espírito, ele está reduzido a uma plantinha que pode morrer se você não fizer a tua conexão, se você não fizer a sua carta, se você não colocar no seu certificado de vida todas as coisas que você viveu e você aprender com elas de alguma forma, né? Então, o que vai te fazer, te dar uma vida confortável, que você vai ter uma vida que você não vai gostar de ter aqueles momentos ali de você vai olhar para trás e vai falar que bom, funcionou, consegui o que eu precisava, os meus projetos eu realizei, né? Seja o projeto que for, tem gente que o projeto é ser rico, tem gente que o projeto é fazer várias faculdades, tem gente que o projeto é criar uma igreja, tem gente que o projeto é, enfim, cada pessoa tem um projeto. Eu acredito que atualmente, que é o que me deixa muito triste, o projeto da maioria das pessoas é ficar rico, é ganhar dinheiro fácil, é aparecer na internet, né? Enfim, e aí você saber o que você deseja, qual é a sua parcela para você, em que, em que, em que tamanho você quer quando você for embora, que tamanho você quer que esses trevinhos estejam, né? Isso aqui é representativo de uma árvore bem pequenininha diante de uma possibilidade de um crescimento e um fortalecimento, tá? Então, um contexto assim, era isso, que a espiritualidade queria falar, que a gente tem esperança, que a gente tem as atitudes, o que é que você quer colher lá na frente, como é que você quer que sua vida seja, uma vida confortável, uma vida digna, uma vida onde você não se envergonhe das coisas da sua proposta, das suas escolhas. Pode até dar certo, você acha que todo mundo acerta? Não, todo mundo, tem um monte de gente que faz escolhas erradas e depois, pela responsabilidade, mantém as suas escolhas e vão até o final, enfim. Não tem, se a gente está aqui, se você está aqui, se eu estou aqui, se nós estamos aqui, é porque aqui tinha alguma coisa a ser aprendido. Porque quem não precisa aprender as coisas, as virtudes, não vem parar aqui na terceira dimensão. Quem já tem uma virtuosidade, já tem um crescimento, já tem um desenvolvimento, é uma energia já mais purificada, é uma energia mais limpa, talvez seja só prótons, ou talvez seja só nêutrons, ou talvez seja só elétrons, não sei que tipo de átomo, né? Se o que é o átomo mais puro, talvez exista um outro que a gente nem cogite aqui. No momento, nossa capacidade de conhecimento ainda não chegou lá, né? Mas, de qualquer forma, falando do nosso crescimento, da possibilidade de que a gente, esse aqui é só um terceiro, mas deve ter muito mais, já pensou? Centésima, milésima dimensão, as polidimensões, né? Uma polidimensão, você chegou numa que tem um número infinito de dimensão, então que tipo de energia é essa? Como seria esse mundo? Como seria esse ser, né? Polidimensional. Estava numa polidimensão, sabe? É fantástico, é uma coisa assim inimaginável que nossa mente não é capaz de alcançar ou imaginar, tá? Então a mensagem é bem óbvia para a gente confiar, acreditar e aprender o máximo possível enquanto estamos aqui. Preservar pela vida,
acumular riquezas, ou seja, acumular virtudes, mas não é ser virtuoso da boca para fora, não. É ser virtuoso mesmo, ter virtudes mesmo, e você acreditar e confiar e agir segundo as suas crenças. Você confia, você acredita que todo mundo é honesto, você confia que o risco, você é corajoso, enfim, você confiar em você, acreditar em você e nas possibilidades que existem para você, para a sua vida, tá bom? Então era isso, era o que o oráculo tinha para te dizer, e os anjos de guarda, nossos mentores, eles se manifestaram aqui agora com a gente, para a gente, através do oráculo, né, do baralho cigano do Lenormand. Sou grata a quem ficou até o final. Não pense que você saiu perdendo, você só que saiu ganhando. Esse tipo de diálogo, né, unilateral, que ele está vindo de lá para cá e aqui precisa ficar, ele é muito positivo a nível espiritual para você, para mim, para todos nós, porque dá uma orientação de como a gente precisa ter esperança e acreditar que as coisas podem ficar boas da melhor maneira, tá bom? Então era isso. Fiquem com Deus, obrigado pela presença, obrigado por vocês terem estado aqui comigo. Um beijo no coração e boa sorte.